A palavra de Deus nos diz, na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 10, a partir do verso 1, Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, Paulo utiliza a história da libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio e utiliza de fatos, de acontecimentos, como a nuvem que guiava-os na travessia do deserto. Paulo utiliza a passagem pelo mar, o mar vermelho, quando se abriu, simbolizando a figura do batismo, algo que é uma ordenança bíblica que todos que aceitam o Senhor Jesus Cristo devem passar pelo batismo nas águas. Então, Paulo vai dizendo que esses fatos, esses acontecimentos são figuras, são exemplos, como aconteceu no caso de Moisés. Mas, como é uma característica do apóstolo Paulo, ele vai subindo nos degraus espirituais e vai adentrando a uma outra esfera muito mais profunda. Ele vai falando que aquele manjar que era dado diariamente era um manjar espiritual. E é a água tão necessária que Moisés bateu mais de uma vez naquela pedra, é a pedra que era Cristo. E depois desses fatos que ocorreram com Israel, que são exemplos para a aplicação das nossas vidas, Paulo vai dizer que muitos, infelizmente, ficaram prostrados no deserto. Deus não se agradou de um grande número deles. Então isso serve de exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então nós temos dois modos pelos quais podemos aprender uma lição. São as nossas experiências pessoais e também são as experiências alheias, especialmente aquilo que a palavra de Deus deixa registrado para nós. O grande perigo que podemos correr é que, na medida da nossa convivência com a vida cristã, achamos que não precisamos mudar nada, aprender nada. Já somos suficientes naquilo que aprendemos. E muitas das vezes o nosso coração nos engana, porque a palavra de Deus, ela tem uma dinâmica muito grande. Ela
vai atuando através do Espírito Santo, e essa atuação é o propósito primário da Bíblia, que é mudar as nossas vidas. A Bíblia não tem a intenção de aumentar o nosso conhecimento, mas nós precisamos ter a mudança, como o Senhor disse para Nicodemos. E dessa maneira, essa mudança interior, ela vai acontecendo até chegarmos como objetivo a um varão perfeito, como diz a palavra do Senhor. Então, muitas lições, às vezes, custam caras demais para aprendermos vivenciando. Nós podemos aprender lendo a palavra de Deus, observando os exemplos positivos e os negativos das pessoas que nós temos conhecimento. Então, o prudente aprenderá observando a vida dos outros, como Deus age também na vida dos outros, como aquela pessoa que tem sido tão abençoada por Deus, quais são as características da sua vida espiritual. E assim, nós vamos vendo como o apóstolo Paulo colocou aqui para nós, neste caso, estes exemplos, para que ele seja algo que modele as nossas vidas. A incredulidade de Israel durante o Êxodo custou àquela nação 40 anos desperdiçados na peregrinação no deserto. Paulo diz aos Coríntios que Deus registrou isto para nós, a fim de que não cometêssemos os mesmos enganos trágicos. De maneira a mais notável, o Senhor nos mostra nas páginas da Bíblia os fracassos e fraquezas, bem como os pontos fortes do seu povo, de sorte que possamos aprender com eles. E a mensagem que o Espírito Santo de Deus tem para as nossas vidas é que aprendemos os pontos fortes e evitemos os pontos fracos. Por exemplo, na vida do rei Davi, como encontramos pontos fortes no caráter de Davi, um homem que nasceu para adorar a Deus, um homem que gostava de estar na presença do Senhor, um homem que tinha o coração conforme o coração de Deus. Esta era a fama de Davi, mas, infelizmente, Davi tinha pontos fracos, pontos em que principalmente ele dava vazão à sua carne. Então, esses pontos fracos custou muitas derrotas, muitos dissabores, muitas circunstâncias, especialmente na sua família, que trouxeram momentos amargos na vida do salmista. E isso Deus deixa registrados nos chamados heróis da fé, os seus pontos fortes, seus exemplos fortes, mas também deixa registrados os pontos fracos. E isso são exemplos, como o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Coríntios. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, para que não incorramos nos mesmos erros. Então, não adianta termos grandes entendimento da palavra do Senhor e não fazermos uma aplicação desta palavra, deste conhecimento nas nossas vidas. Nós sabemos que Satanás, ele conhece bem a palavra de Deus. Ele, lá no princípio,
ele usou partes da palavra de Deus para enganar Adão e Eva. E ele passaria em qualquer vestibular teológico para entrar em qualquer faculdade. Ele, quando foi tentar o Senhor Jesus Cristo, as suas armas foram citar versos da palavra de Deus que estava registrado no Antigo Testamento, de maneiras que esse conhecimento, ele, se não for aplicado, não vai haver mudança nenhuma na vida da pessoa. E o propósito da palavra de Deus é mudar a vida, transformar, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a Bíblia, ela não foi dada para que pudéssemos ficar mais espertos como o diabo. Ela nos foi dada para que pudéssemos tornarmos santos como Deus. Pedro escreveu em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, porque ele nos deu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Não que nós vamos ser como Deus, mas essa natureza espiritual, ela vai nos dar força, como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E dessa maneira, nós vamos vencer as tentações, não com as nossas forças, mas com o poder do Espírito Santo, o entendimento aplicável da palavra de Deus nas nossas vidas. Nesse mesmo capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, no verso 11, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Novamente, Paulo fala sobre isso. E foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E aí ele fala algo muito prático. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Isto é, nada pode fazer com que o crente possa dizer, essa tentação é maior do que eu. E ele fala, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Dessa maneira, Deus nos guarda das tentações maiores do que aquelas que podemos resistir. Então, não podemos valer-nos de nossas tentações como uma desculpa para pecarmos. O pecado jamais é uma necessidade para um crente. Se ele está em Cristo, ele está revestido do alto. Daí, ele precisa resistir como o Senhor Jesus resistiu ao tentador. E, no final, o Senhor pôde dizer, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. A Bíblia fala em Tiago, chegai-vos a Deus, resisti ao inimigo, e ele fugirá de vós. Paulo, então, escrevendo a Timóteo, diz,
toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é o modelo que as Escrituras têm como fim para as nossas vidas. Modele a sua vida através da palavra do Senhor. O objetivo da palavra do Senhor é nos transformar em novas criaturas através do Espírito Santo de Deus. Você que não conhece ainda o Senhor Jesus Cristo, abra o seu coração, convide Jesus a entrar. E você que já conhece, procure aprimorar a sua vida nas palavras bíblicas, para que você seja mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, agradecemos pelos exemplos registrados na Tua palavra, exemplos fortes que nós não precisamos passar, porque a Tua palavra já tem registrado para nós. A nossa vida nos traz experiência e, ó Deus, que possamos ser sábios com a sabedoria do alto para dirigir as nossas vidas conforme a orientação da Tua palavra. Ajuda cada pessoa, cada ouvinte que está em sintonia conosco nesta hora. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém.